Tem uma frase muito interessante do professor Hélio Couto, que o trabalho dele não é pensamento mágico, que a construção do universo não é pensamento mágico. Eu sempre ficava pensando nesse processo, né? Muitas vezes a gente acha que a gente entende o movimento, mas só quando a gente vive, que a gente passa, que a gente aprofunda, é que a gente vai ver realmente se a gente entende esse processo. Por mais que eu estudo o professor Hélio Couto já tem uns 4, 5 anos, tem que poucos meses que eu fui entender esse movimento na prática do pensamento mágico. Falando um pouquinho, compartilhando com você um pouquinho da minha história, eu fui uma pessoa que precisou de sair muito cedo de casa, enfim, por conflitos, por discordância de ideias, e para o bem maior, né, para o meu bem, para o bem do que eu percebi ali, para minha família, para os meus irmãos, eu decidi sair de casa. Enfim, foi uma vida nesse primeiro momento, né, por eu sair muito nova também, que eu acabei desenvolvendo uma percepção que para grandes mudanças precisa de sofrimento, porque isso foi uma grande mudança na minha vida na época. Eu era muito nova, então eu não tinha muita maturidade, eu não tinha muita experiência, e a vida foi ali me guiando, eu fui adquirindo as experiências na vida, na prática. Graças a Deus o universo sempre me colocou muitas pessoas que no meio do caminho foram me sendo bases, me sendo mãos estendidas, para que eu construísse a minha vida e chegasse até aqui também, né? Então, eu acho que esse fato marcante da minha vida fez eu inconscientemente acreditar que toda grande mudança vem com sofrimento, porque foi isso, né? Foram 4 anos de muitas crises, muitos conflitos, enfim, muitas coisas acontecendo no âmbito familiar até que eu consegui, né, sair desse espaço para construir a minha própria vida. Então foram anos de muito sofrimento para conseguir fazer o irromper, né, reiniciar, transformar, renascer e nascer, né, para uma nova versão de mim ali. E esse ciclo não parou por ali, né? Outros momentos da vida também, para finalizar relações, para mudança de casa ou mudança de estado, eu fui percebendo que eu sempre chegava num espaço de muita dor ou muita tristeza ou muito conflito para perceber que a fase já tinha acabado, que o movimento já tinha acabado e que o que era necessário ali era um irromper, era uma mudança drástica para que eu saísse daquele movimento que já não estava mais me fazendo bem, apesar de eu estar numa zona de conforto em que eu já conhecia aquele confortável movimento de tristeza, de dor, de incômodo. E aí eu acho que a gente vai desenvolvendo, né, a cada vez que a gente vai marcando na nossa história esses pontos, né, de grandes mudanças, a gente tem que ficar muito atento para observar qual tipo de pensamento e de comportamento a gente está desenvolvendo a partir desses fatos, desses acontecimentos. E o que eu fui percebendo é que por ter esses marcos de sofrimento, de violência em vários âmbitos, né, mental, emocional, às vezes até física, para conseguir fazer esse irromper acontecer, a gente vai, como eu disse, inconscientemente, talvez arquivando em nós que é esse um movimento normal. E não é, né? A gente perceber o processo antes de que ele se torne um processo que fere, né, quem somos, é uma forma de caminhar de forma mais respeitosa com você mesmo, né? E aí eu fui desenvolvendo esse processo, desenvolvendo essa consciência que os meus movimentos de mudança não precisavam de ter como bagagem antes um sofrimento.
E outro pensamento que eu fui desenvolvendo com esse processo é uma sensação do pensamento milagroso, né? É a sensação do pensamento mágico. É a postura, né, de ter na vida esse pensamento mágico. E o que eu fui percebendo disso? Que o pensamento mágico é aquele pensamento que não tem base, que não tem estrutura, que vive na ilusão, intensificando o fato, né? Então, quantas vezes a gente, talvez você está passando por isso hoje, né? Ou já passou por isso, talvez por isso essa mensagem está chegando até você. Mas quantas vezes a gente vê algo acontecendo e sente que aquilo é uma grande oportunidade, digamos assim, é algo muito forte, é uma grande oportunidade de virada de chave da vida, como se esse algo externo fosse modificar e resolver todos os problemas atuais, né? Um exemplo disso, por exemplo, é que quando eu entrei na Universidade Federal, a sensação que eu tinha era que aquilo era o necessário, aquilo era o que eu precisava para fazer a mudança da minha vida. Como a grande oportunidade da virada da vida e que aquilo ia transformar, né, num passe de mágica toda a minha jornada, todo o meu futuro dali em diante. Sei que muitos estudantes sentem isso, mas era algo muito voltado, eu sinto também, por esse pensamento que foi introjetando, né, em mim, que foi encarnando na minha existência devido a todos esses fatos que foram acontecendo. Ao laríngeo aqui. Quando a gente fala de coisas importantes, né, é importante a gente observar nosso corpo, como ele se manifesta. Mas voltando aqui, né, então quando eu fui aprofundando no meu autoconhecimento, eu fui percebendo os meus padrões comportamentais e os meus padrões de observação da vida, né? E um dos padrões que eu fui desenvolvendo, além desse de internamente acreditar que toda mudança precisa de uma dor muito intensa para que ela ocorra, eu fui percebendo que eu também fui desenvolvendo esse pensamento mágico de que logo ali tem a solução. Então é uma busca eterna pela uma solução. Assim como o meu comportamento negativo ele foi construído, né, ao longo do tempo, a solução também precisa ser construída ao longo do tempo. A solução rápida, o pensamento mágico, ele não é verdadeiro, né? Ele traz pra gente a percepção ilusória dos fatos reais atuais, né? Então faz a gente deturpar a forma com que a gente vê a realidade atual. E não é só isso, porque apesar de ainda ser um pensamento mágico, quando a gente olha para algo e fala aquilo vai mudar a minha vida, e a gente não constrói um percurso para isso, acha que é assim, acha que é do dia para a noite, né? Acha que não precisa de mais dedicação, mais aprofundamento, entender se aquilo faz parte da sua essência, enfim, que é toda uma jornada da heroína, né, e do herói, que tem os seus passos, que tem as suas vitórias, que tem as suas fases. A gente acaba desenvolvendo essa sensação de que ali tem a solução e é gostoso sentir isso. Esse é o ponto. Porque motiva, porque alegra, porque traz pra gente uma sensação de força, né? Isso é muito importante, que a gente pegue essa empolgação, essa energia que nos foi dada e construa o percurso, mas construa com consciência, com o pé no chão, com realidade, sem pensamento mágico, entendendo que não é porque é bom, não vai ter desafios, né? Além disso, a gente também pode levar isso para um outro ponto, que é todo problema que me chega é um problema desesperador.
É um problema desesperador. Eu tô sem a aguinha aqui agora, mas bora lá. Então a gente lida com cada problema que chega até nós de uma forma muito intensa, já que a solução também é visualizada de uma forma intensa, o problema também é visualizado de uma forma intensa, de uma forma acentuada, maior do que né? Então o problema chega e às vezes no mesmo pensamento mágico, no pensamento ilusório, eu acredito que aquele problema é muito maior do que é. Me perco na ilusão daquele movimento e deixo aquilo me consumir. Aquela dúvida, aquela questão, aquele desafio, aquela falta, aquele problema, seja ele qual for. Então eu entro de cara em tudo, né? Sem me colocar como observadora de mim. E quando eu me coloco de cara em tudo, sem observar o que está acontecendo, quais são os sinais dessa experiência? Como eu estou me sentindo dentro dela? Como que os meus pensamentos estão ficando? Como que a minha saúde está ficando? Como que as minhas relações, como eu estou me portando no mundo? Está afetando o meu trabalho, não está? Então a gente é como se a gente mergulhasse de cara nesse processo e não vesse a realidade dele. A gente precisa também tá sempre ali consultando um dado de realidade, percebendo a verdade das coisas, percebendo se nós estamos caminhando, enxergando a realidade, enxergando o percurso, às vezes buscando pessoas que têm mais experiência que nós naquele processo, para ouvi-las, não para arquivar a experiência dela em mim, fazer com que a experiência dela seja a minha, mas para ouvir e expandir a minha consciência sobre as possibilidades existentes, né? E perceber que existe um percurso. Tanto para a dor quanto para o amor, existe um percurso. E esse percurso precisa ser observado, precisa ser analisado para que a gente não deixe os nossos gatilhos, né? Levar a gente para o pensamento mágico, para a percepção ilusória da vida, né? Entender que a vida tem caos e tem ordem e tem caos, e que eles estão interagindo juntos. E qualquer percepção polarizada que eu tenho da experiência é ilusão, é pensamento mágico. Seja eu achar que uma experiência vai mudar e salvar a minha vida, assim como eu achar que uma experiência vai me destruir, né? É tudo ilusão, porque nenhuma experiência é só positiva e nenhuma experiência é só negativa. Todas elas têm os dois, porque é assim que o universo se comporta, né? E ressignificar a forma com que a gente vê a nossa própria vida pode ajudar muito nesse movimento, né? Perceber que as dores, que os traumas, qual é o movimento positivo que eu posso tirar disso? Né? O que isso me transformou? Me transformou em uma pessoa forte, numa pessoa que busca as coisas, numa mulher que tem seus desafios, mas que vai lá e que conquista quando quer chegar naquele espaço, conquista os sonhos, conquista os objetivos e que tem suas dificuldades também, que vai abrir mão de coisas e tá tudo bem, porque essa sou eu e isso faz parte de quem eu sou. Né? Então, perceber os gatilhos, perceber os pensamentos mágicos, perceber como a gente está conduzindo a nossa vida a partir do nosso passado é fundamental para que a gente comece a corrigir o nosso futuro. Essa é a grande chave. Quando a gente vive no mundo de Bob, né, na fantasia, no pensamento mágico, a gente perde o dado de realidade, perde a verdade do que está acontecendo e começa a enviesar a realidade e começa a se desconectar de si mesmo, porque a gente pode estar tentando não enxergar, mas a gente é uma consciência muito poderosa, muito atenta,
aos fatos, e por mais que eu ache que eu não estou percebendo, talvez eu esteja, né? Por mais que eu ache que aquele ambiente não está me fazendo crescer, ele está. Por mais que eu ache que aquele ambiente não está me fazendo me perder, ele está. Então, enxergar a realidade e dar a justa medida a cada coisa, colocar cada coisa no seu lugar e dar o devido peso que aquela coisa tem pra gente, na realidade, é importante. Se algo é muito pesado e eu finjo que não é, eu estou me desorganizando. Estou desorganizando a minha vida, a forma com que eu caminho na minha vida. Com o tempo, isso vai pedir espaço. Se algo tá acontecendo e eu não tô percebendo, eu estou entrando na ilusão, porque eu não estou consciente de mim mesma. Então, perceber as nossas falhas, os nossos gatilhos, como as nossas dores estão direcionando a nossa compreensão de vida, de mundo, é importante. Por mais que seja chato e doloroso às vezes. Desconfortável, né? Porque a gente tá lidando com uma versão de nós que não é gostosinho ali, né? Tá em contato com ela. Mas ainda assim é a verdade. Porque ela é concreta, ela é real. E a partir da consciência da realidade de quem eu sou, é que eu consigo fazer as mudanças. É que eu consigo falar, olha só, olha a minha tendência aqui. Então vou ficar mais atenta comigo para não cair dos meus próprios ciclos repetitivos que me geram dor, que me geram escassez, que me geram mágoa, que cansam a minha mente, o meu físico, que fazem eu entrar em compulsões, sejam elas quais forem, de pensamentos, de alimentação, de compras, de vícios, seja de brigas, enfim, né? Então eu vim compartilhar um pouquinho dessa tomada de consciência que eu tive aqui agora, falando um pouquinho da minha história com você, né, para que você entenda também de onde surge isso, para que você esteja mais atento aos seus pensamentos mágicos, à sua consciência, ao dado de realidade e possa ressignificar os pontos aí que você percebe que se você continuar caminhando ali, o futuro não pode ser tão positivo quanto você queria, não pode ser que não seja tão construtor, né, e mais destrutor. Então observe-se, acolha as realidades que você veja de você mesma, sem julgamento, sem autopunição, sem culpa, e bora para a transformação. Sinta aqui meu carinho, meu abraço, abri um pouquinho meu coração aqui hoje. Mas é isso, eu acho que a cura minha é a cura nossa, a cura sua é a cura minha. E assim a gente vai cuidando desses pequenos pontos de dor e transformando eles em força para construir um caminho mais conectado com o que é positivo para este mundo. Um beijo.